Paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra para um tempo especial que nós estamos vivendo essa semana, que é chamada Semana Santa. E nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos falar hoje de forma poderosa e venha nos trazer uma reflexão. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada pela tua bondade para conosco, a tua graça, a tua fidelidade. Senhor, nós pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados e te agradecemos, Pai, pelo sacrifício na cruz, te agradecemos pelo teu grande amor em ter enviado Jesus para morrer por nós e nos salvar, Pai. Quando, Senhor, o Senhor olha para nós e, a despeito dos nossos pecados, o Senhor nos ama e o Senhor resolve pagar o preço pela nossa reconciliação contigo, quando nós não merecíamos, Senhor. O Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, poderoso. Só o Senhor pode nos libertar dos pecados, só o Senhor pode transformar a nossa mente, o nosso coração, nos livrar das garras do inferno. Senhor, só o Senhor, e eu te louvo por isso. Pai, que o teu Santo Espírito hoje venha nos falar de forma poderosa, que o Senhor Deus venha falar aos corações e trazer libertação hoje aos cativos da alma, cativos, Senhor Deus, estão cativos no pecado, Senhor, que o teu Santo Espírito os convença da justiça, do pecado e do juízo. E nós que já cremos em Ti, que venhamos a ter a nossa fé renovada, fortalecida em Ti e motivada, Senhor, para poder prosseguir cumprindo a missão do Evangelho que o Senhor nos deu. É em nome de Jesus eu oro, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Olha, para esse dia, a palavra que Deus me deu hoje é de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha, que palavra linda, que palavra maravilhosa, que através dessa palavra, Deus ele está demonstrando o amor dele para todo aquele que crê em Jesus. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós entendemos, nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós compreendemos que nós somos pecadores, sabe? Nós precisamos entender isso, e a gente só vai conseguir entender isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque com o nosso intelecto humano a gente não vai entender. Eu conheço muitas pessoas intelectuais, pesquisadores, que dizem: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada, parece um livro de maluco. Sabe por que essas pessoas não entendem? São muito intelectuais, mas elas tentam entender a Bíblia à luz humana, à luz do conhecimento humano, e não à luz do Espírito Santo de Deus. Quando nós meditamos na palavra, nós precisamos antes pedir que o Espírito Santo de Deus nos revele, porque o conhecimento de Deus só é revelado a quem Ele quer, ou seja, a quem crer nele, aqueles que recebem a Ele, que vão a Ele através do seu Filho Jesus. Então, ele diz aqui, porque Deus tanto amou o mundo, o Senhor, nosso Deus, ele amou o mundo, ele criou seres vivos, ele criou o homem e a mulher, e ele percebeu no início lá, quando era Adão e Eva, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Deus ia visitá-los no cair da tarde, mas depois, quando eles caíram em pecado, houve uma separação entre eles e o Senhor. Eles foram expulsos do jardim e eles tiveram que trabalhar, e ali eles começaram a procriar, tiveram muitos filhos, e aí foi enchendo a terra, e essas pessoas que foram nascendo, que foram crescendo, elas foram se desviando do conhecimento do eterno, e elas foram criando deuses para si, porque o ser humano ele tem um vazio dentro dele que ele precisa ser preenchido, e o ser humano ele começou a criar deuses para si, para preencher esse vazio. E Deus, ao longo da história, ele enviou profetas, ele enviou homens para que falassem, homens que tinham acesso a Deus, que Deus ele tinha amizade, Deus ele falava. Então um deles foi Jeremias, outro foi Isaías, entre outros profetas que Deus enviou para poder falar com as pessoas que elas estavam erradas e que elas precisavam se voltar para o Senhor Deus. E não foi suficiente isso. Por isso que Deus enviou o que ele tinha de melhor. Ele enviou Jesus, o Filho dele, para
trazer essas pessoas de volta para uma aliança eterna e falar do amor de Deus. Jesus, ele já veio com uma missão, ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu seu ministério, que foi muito curto, de aproximadamente aí 3 anos, e depois ele foi crucificado, ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não ficou morto, ele não ficou lá pregado na cruz. Ele foi o único que venceu a morte, o diabo e o inferno. Então, é através de Jesus, somente através de Jesus é que nós podemos ter vida eterna. Vida eterna é somente em Cristo, somente através de Cristo. Deus, ele demonstrou o seu tão grande amor por nós através de Jesus. Ele enviou o que ele tinha de melhor, ele enviou o único filho dele, aquele que fazia parte da Trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele enviou Jesus, e Jesus veio a essa terra para cumprir essa tão linda missão. Ele nos amou. Eu já recebi o amor de Jesus na cruz. Eu entendi que eu sou pecadora e que eu precisava de Jesus para lavar os meus pecados, para que eu pudesse ter acesso a Deus. E você entendeu isso? Você consegue compreender que você precisa de Jesus para você ter salvação da sua alma? Você consegue compreender o amor de Deus pela sua vida? Você consegue aceitar isso? Esse tempo que a gente está vivendo, o tempo de Páscoa, né? Um tempo de semana que é chamada Santa, é um tempo para a gente refletir sobre isso, refletir sobre o amor de Deus. Quem ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que o receba enquanto é tempo, porque Jesus, ele foi para o Pai, mas ele prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja. E todos aqueles que creem em Jesus vão subir para os céus com ele. Mas aqueles que não creem em Jesus vão ficar numa situação muito difícil, porque terão seu espírito num lugar de sofrimento chamado inferno. E para aqueles que nesse tempo já são cristãos, é para a gente refletir o que nós temos feito depois que nós recebemos o sacrifício de Cristo, o que nós temos feito por Ele, para Ele, como tem sido a nossa adoração, o que é que tem motivado a nossa adoração? É o sacrifício de Cristo na cruz? Ou são as bênçãos que Ele pode nos dar? Ou são as bênçãos que Ele nos dá? Então, de repente, se Ele te abençoa, você adora. Se Ele não te abençoa, você fica triste e simplesmente pendura seu violão e não vai adorar o Senhor. Deus, ele deseja ser adorado por nós, independente de como esteja o cenário da nossa vida. As lutas e as provas, as aflições, elas vêm para nos moldar, e Deus permite para também nos testar a nossa fé. A gente não tem que ficar com raiva de Deus. Não permita que as lutas, as dificuldades venham condicionar a tua adoração ao Senhor, mas que a tua real motivação seja o sacrifício de Cristo na cruz. Que a sua real alegria, sabe, o seu amor por Deus seja pelo sacrifício de Cristo na cruz e o que resultou a partir disso, que foi a sua, que foi a minha salvação em Jesus. Então, quando você for adorar a Deus, adore pelo que Ele já fez por você. Não adore só pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele tem feito nesses dias, mas adore sobretudo, porque Ele é grande, poderoso, amoroso, um Pai bondoso. É aquele que morreu na cruz por mim e por você. Ele é fiel. Ele prometeu que mandaria um ajudador para a gente poder concluir a nossa caminhada aqui na terra. Esse ajudador é o Espírito Santo. Ele está sempre com a gente. Ele está com todos aqueles que confiam em Jesus, que se submeteram ao senhorio de Cristo. Você já recebeu Jesus? Se você não recebeu Jesus, hoje você é convidado a colocar a sua vida no altar de Deus. E Ele vai estar, se você receber Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, Ele vai estar anotando o seu nome no livro da vida. O segundo passo é você, com essa decisão, você procurar uma igreja aí próximo da sua casa. Uma igreja que prega o evangelho verdadeiro e você começar a caminhar no conhecimento da palavra e no discipulado nessa igreja aí, na comunhão com os irmãos na fé. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Tem gente precisando. Fica na paz do Senhor Jesus. Feliz Páscoa.